O inferno real. Relatos reunidos de pessoas que afirmam ter retornado durante séculos. O inferno foi descrito como um lugar distante, um destino final, algo que só existiria após a morte. Mas ao longo do tempo, relatos começaram a surgir em diferentes países, culturas e línguas, descrevendo o mesmo lugar, sem contato entre si, sem referências religiosas iguais, sem explicações racionais. Eles não diziam que morreram, diziam que foram levados. Esta história é a reconstrução desses relatos. Tudo começa com a mesma frase, repetida por pessoas que nunca se conheceram. Não parecia um sonho, parecia um lugar. O primeiro depoimento analisado veio de um homem simples, sem histórico religioso extremo. Ele relatou que, durante uma noite comum, acordou incapaz de se mover. Não era paralisia do sono comum. Ele conseguia pensar com clareza. O quarto estava escuro demais. Então o chão simplesmente desapareceu. Ele descreve a sensação de cair sem vento, sem velocidade, como se estivesse sendo puxado para baixo por algo invisível. Não havia túnel de luz, não havia anjos, apenas uma descida silenciosa. Quando parou, estava em pé. O chão era sólido, mas quente. Não queimava, irritava, como se estivesse sempre um pouco além do suportável. O ar era pesado, denso, difícil de respirar. E o mais estranho, havia luz, mas nenhuma fonte. Ele disse que podia ver tudo, mas não havia céu, lâmpadas ou fogo visível. Apenas uma claridade opaca, como um eterno fim de tarde morto. Outros relatos confirmam isso. O inferno não é escuro, ele é visível demais. As pessoas começaram a aparecer, milhares, todas caminhavam lentamente, sem rumo, sem conversa. Não gritavam, não choravam, apenas andavam, como se tivessem esquecido o motivo de estar ali. Alguns tentavam falar, mas a voz não saía. Outros relatam que ao tentar gritar sentiam a própria garganta se fechar, como se o lugar não permitisse som desnecessário. O inferno, segundo os relatos, não precisa de gritos. O sofrimento é interno. Uma mulher descreveu que ao chegar, sentiu imediatamente algo horrível. Ela se lembrava de tudo, cada erro, cada culpa, cada coisa não dita, cada pessoa ferida. Nada vinha em forma de tortura física. As lembranças surgiam sozinhas, constantes, impossíveis de ignorar. Ela tentou fechar os olhos. Não adiantava. As memórias não vinham da visão, vinham de dentro. Muitos relatos mencionam figuras, não monstros, não demônios clássicos. Eles são chamados apenas de observadores altos silenciosos, sem feições claras. Não atacam, não falam, apenas ficam parados em locais elevados, olhando, e quando alguém tenta fugir ou se desespera, um observador se aproxima, não para punir, mas para lembrar. Um homem relatou que ao se ajoelhar implorando para sair, sentiu algo tocar seu ombro. Quando virou o rosto, viu apenas uma silhueta e ouviu, não com os ouvidos, mas na mente. Você já está onde escolheu estar. Isso é um padrão assustador nos relatos. O inferno não é imposto. Ele é aceito. As pessoas percebem lentamente que aquele lugar é feito sob medida para cada uma. Não existe um cenário único. O ambiente muda sutilmente conforme quem o observa. Para alguns, é um campo vasto e vazio. Para outros, corredores intermináveis. Para alguns, uma cidade em ruínas. Mas o sentimento é o mesmo. Não há saída, porque
não há para onde ir. Outro detalhe perturbador surge em quase todos os depoimentos. O tempo não existe. Não há dia ou noite. Não há cansaço físico. As pessoas não envelhecem, não morrem. Elas apenas permanecem. Alguns tentam contar o tempo, caminhar em linha reta, criar rotinas. Nada funciona. O lugar parece se ajustar para manter tudo exatamente igual. Estagnação eterna. Um dos relatos mais aterradores vem de alguém que afirma ter encontrado conhecidos, pessoas que haviam morrido anos antes. Elas não reagiram ao ser reconhecidas. O olhar era vazio, não hostil, não triste, apenas ausente, como se tivessem aceitado que aquele era o único estado possível. E então vem o ponto mais assustador. Os que retornaram afirmam que o inferno não fica depois da morte. Ele existe agora, é um lugar real, em algum plano que se sobrepõe ao nosso. Eles dizem que o que chamamos de morte é apenas o deslocamento definitivo para lá. Em raríssimos casos, algo falha. Algumas pessoas relatam que, no meio daquele lugar, sentiram algo diferente. Uma lembrança de quem eram antes. Uma recusa, um impulso de negar. Quando isso acontece, o ambiente reage. O chão parece afundar. Os observadores se aproximam e uma sensação esmagadora de rejeição surge. O lugar não quer que você saia, mas alguns saem. Esses sobreviventes acordam com marcas invisíveis. Medo profundo do silêncio, pânico do vazio, crises ao lembrar de erros antigos. Eles dizem que, às vezes, ao fechar os olhos no escuro, conseguem sentir o mesmo ar pesado. E algo mais, a sensação de que não voltaram sozinhos. Pesquisadores independentes levantam uma hipótese inquietante. Talvez o inferno não seja um castigo futuro. Talvez seja um estado de existência que cresce conforme as escolhas humanas. Talvez ele esteja se expandindo. E talvez o motivo de tantas pessoas se sentirem vazias, presas, sem saída, seja porque já estão sentindo o lugar se aproximar. A última frase registrada de alguém que retornou é simples, mas devastadora. O pior do inferno não é a dor, é perceber que ele parece familiar. E se isso for verdade, então o inferno não é para onde vamos. É de onde alguns já voltaram.